Oi, gente! Hoje estamos aqui com o nosso Terça Mitológica, apresentando para vocês nosso Letras em Rede, nosso projeto. Hoje estamos com o segundo episódio que vamos finalizar, né, a nossa história de Gaia e Urano. E hoje trouxe aqui com vocês um convidado super especial que vai contar para vocês essa história. Então, simbora com a gente hoje. E aí, gente, beleza? Meu nome é Nixon, vou dar continuidade aqui o que a Gabriela já falou pra vocês. Só pra gente relembrar, Urano e Gaia tiveram 12 filhos, né? 12 titãs, como por exemplo, Cronos, Theia, são desses titãs, né? E também tiveram 4 filhos considerados aberrações, né? Por esse motivo, Urano tinha repulsa por esses filhos, né? E ele tomou uma decisão de mandá-los para o submundo, ou seja, esse submundo ficava no centro de Gaia, no centro da Terra. Então, assim, era uma decisão bem difícil para a mãe, né? Por esse motivo, a mãe Gaia começou a planejar, junto com Nix, o plano de castrar Urano, ou seja, para ele não ter mais filhos, né? E eles usaram um material muito específico chamado adamantio, que era um dos mais poderosos, digamos assim, para castrar Urano. Porém, alguém precisava fazer isso. Sendo assim, Gaia foi, né, aos seus filhos, aos 12 titãs, para tentar convencê-los desse plano. Porém, ninguém aceitou. Somente Cronos. Cronos ele concordou em executar esse plano, né, em castrar o seu próprio pai. Vamos lá, gente. O plano era bem simples de ser executado, digamos, né? O plano era que quando Urano e Gaia fossem ter relações, Cronos estaria escondido para assim fazê-lo, né? Para assim castrar seu pai. E assim ele fez, ele castrou seu pai para impedir que seu pai, né, tivesse outros filhos e continuassem a mandar para o submundo, né? Porém, Gaia, ela se encheu, né, de expectativa, achando que Cronos iria cumprir o combinado, digamos assim, de libertar os seus irmãos, mas isso não aconteceu. Ele assumiu o trono de seu pai, ele se tornou o novo rei, né? E Gaia, ela profetizou que o que aconteceu com seu pai Urano aconteceria com Cronos. Ele também seria destronado por um de seus filhos, ou seja, pelo seu filho, na verdade. Então, gente, como o Jefferson Nixon já explicou pra gente, o reinado de Cronos ele vai começar a partir dali, né? Então, Cronos ele se casa com a sua própria irmã, né, Rhea, que é a deusa da maternidade, e obviamente depois da profecia que a sua mãe, né, fez para ele de que ele seria destronado pelo seu próprio filho, ele decidiu não ter filhos. Depois de um tempo, né, isso começou a chatear muito Rhea, porque Rhea, por ser a deusa da maternidade, ela queria muito ter um filho. E o que acontecia? Cronos não queria, então existia sempre essa briga entre eles. Só que, por acaso, né, Rhea acaba engravidando e eles têm o seu primeiro filho. Só que nesse primeiro filho, o que acontece? Cronos, ele acaba engolindo seu próprio filho, né? Ele come o seu próprio filho. Para evitar o que acontecesse. Exatamente. O que aconteceu com seu pai. Exatamente, para evitar exatamente o que aconteceu com seu pai. Porque então, ele sabia da profecia, né? Então ele já sabia da profecia e sabia que, como sua mãe tinha falado, ele tinha medo, né, de que isso acontecesse. Então, o que ele fez? Isso foi acontecendo com todos os 5 filhos deles. Eles tiveram 5 filhos. Dentre eles, eu posso citar para vocês um dos mais conhecidos, né? Os 2 mais conhecidos, como Poseidon e Hades. Então, todos esses filhos eles foram engolidos pelo próprio pai, Cronos. Então, o que acontece? Depois disso, Cronos acaba tendo o 6º filho junto com Rhea. Que Rhea começa a bolar um plano a partir desse 6º filho, né? Então, quando o seu 6º filho nasceu, ela bolou o seguinte plano. Ela enrolou uma pedra, né, em um cobertor, como se fosse o seu filho, né? E quando Cronos chegou, ela entregou essa pedra no lugar do filho. E Cronos, como já estava fazendo aquilo pela 6ª vez, né, não se importou, apenas engoliu. Então, o que aconteceu? Esse filho dela foi criado em uma ilha chamada Creta, né, dentro de uma caverna. E ele era criado, né, pela ajuda de sua avó, Gaia, e foi criado durante anos ali, sendo treinado, enfim, né? Sem ninguém saber, né? Sem ninguém saber. Um segredo, era um segredo, ninguém sabia, muito menos seu pai. Então, assim, os titãs não sabiam, então tudo aquilo era um segredo.
Então ele foi treinado durante anos e, obviamente, vai acontecer que vai chegar um dia, né, que esse menino que foi criado ali justamente para enfrentar o seu pai vai chegar na idade certa, né, ele já no treino e para poder destronar o seu pai, né, que é o exatamente, para poder destronar o seu próprio pai e acontecer a profecia. E esse personagem, né, esse nome é talvez o nome mais conhecido da mitologia, que é Zeus. Zeus, para qualquer pessoa que nem conhece, né, sobre mitologia, se você falar, ela vai lembrar de algum filme, de alguma coisa. Sim. Então aí começava a história de Zeus. Sim, aí vai começar a história de Zeus, um dos deuses mais conhecidos, né? O deus do Olimpo, nós vamos contar em uma das próximas histórias. E o fim do trono de Cronos. Sim. Bom, gente, então venho aqui agradecer ao nosso convidado Nixon, que pôde participar da nossa aula, né? Contribuir um pouquinho para o nosso conhecimento de hoje. E vou dar continuidade contando a história de Zeus. Então, Zeus, escondido ali na caverna, na ilha de Creta, ele vê uma sombra, uma pessoa desconhecida chegando e ele totalmente se desespera. Porque se ele estava escondido, né, isso significava que alguém tinha encontrado ele, tinha descoberto o seu esconderijo. E então, quando ele vê, chega uma mulher. Misteriosamente, chega uma mulher. E ele, sem saber o que fazer, né, desesperado, ela vai ao encontro dele. E essa mulher nada mais é do que Metis, a deusa da saúde e da prudência. Ela é filha de dois titãs, que são o Oceano e Tétis. Os seus pais, que são titãs, né, e uma outra titã chamada Temis, eles eram, que é a deusa da justiça, então faz sentido, né? Eles eram totalmente contra esse reinado, né, de Cronos, porque ainda mais para Temis, né, para ser a deusa da justiça, para ela não era certo isso que o Cronos estava fazendo com o seu pai, com o que ele fez com o seu pai, né, de deixar os seus irmãos presos ali e usurpar o lugar do pai para isso. Por mais que eles fossem contra o reinado de Cronos, eles não faziam nada por medo, né? Então eles tinham medo de ir contra Cronos. Mas isso também não significava que eles gostavam de Zeus, né? Até porque eles nem sabiam da existência de Zeus. Mas Metis, que foi ao encontro de Zeus, ela era muito, muito, muito inconformada com isso. Então ela odiava Cronos. E então, um certo dia, ela foi lá com a sua tia Réia, né? Que é a mãe de Zeus. E fala, cara, como que a senhora consegue viver com esse cara, né? Com Cronos? Então, Réia percebe que ela pode ser uma de suas aliadas e ela conta a história do que ela fez, né? Esse plano que ela bolou contra o Cronos, que foi esconder um de seus filhos, que era Zeus. E então é por isso que ela vai ao encontro de Zeus, que ao falar isso, né? Ela chega lá com Zeus e pergunta, você tem um plano? E Zeus, obviamente, diz, não, estava aqui treinando, né? Passei anos treinando, mas ele não tinha um plano específico para o que fazer com Cronos. Então, Met chega com Zeus, né, e fala, a gente precisa bolar um plano. Então, ela queria muito ajudar, né, para tirar Cronos do reinado. Então, o que ela faz? Ela senta com Zeus, né, para ela ser a deusa da prudência, ela acaba sendo a sua conselheira. Só que nessa relação deles, né, enfim, eles conversarem muito para bolar esse plano, eles acabam se apaixonando. Então, essa relação deles, né, que seria profissional, acaba sendo agora de amor. E então, por mais que Zeus fosse muito forte, né, tivesse passado anos treinando, ele sabia que sozinho ele não conseguiria derrotar o seu pai Cronos. Então, o que eles pensaram? A gente precisa de aliados. Só que quem poderia ajudar eles se naquele momento os seus irmãos, né, os monstros, né, os Ciclopes e os Hecatônquiros, eles estavam presos. E os seus irmãos, né, seria muito difícil, né, algum deles conseguir ajudá-lo. Então, o que ele pensa? Nosso primeiro objetivo vai ser libertar os Ciclopes e os Hecatônquiros. E então Zeus, na calada da noite, percebe que precisa concretizar a primeira parte do seu plano. Então, o que ele faz à noite, né? Ele entra em Gaia e vai até o submundo. Então, quando ele chega lá no portão do submundo, ele se depara com uma criatura chamada Camp. Metade mulher e metade dragão. Então, quando ele chega lá, ele percebe que ele precisa enfrentá-la. Então, eles formam uma batalha naquele momento e Zeus acaba ganhando a batalha, apesar de ter ficado muito ferido, né?
Então, quando eles terminam, né, essa batalha, ele abre o portão e encontra lá os 3 ciclopes e os hecatônquiros. Então, quando ele encontra, assim, eles ficam assustados, né? E Zeus começa a falar do seu plano. E como eles odiavam, simplesmente odiavam Cronos por não ter libertado eles, né? O que eles fazem? Eles aceitam o plano, eles estão de acordo. Então, os ciclopes, eles começam a falar do plano que eles tiveram ali, enquanto eles estavam ali, que é uma parte super interessante que eu vou já contar pra vocês. Então, os ciclopes começaram a contar, né, que eles, apesar de eles serem seres fracos fisicamente, eles eram muito inteligentes. Então, durante esse tempo que eles estavam lá, eles pensaram em criar uma arma que fosse capaz de destruir, conseguir destruir, né, a guardiã, e que eles conseguissem fugir. Então, o que eles fizeram? Durante todo esse tempo, eles criaram um raio, que é o tão conhecido raio de Zeus. E então, quando eles criaram esse raio, eles perceberam que eles não tinham a capacidade, esse poder suficiente para utilizar esse raio. E nem eles, e nem os hecatônquiros. Então, o que eles perceberam? Que esse raio só poderia ser utilizado por um deus, que no caso é Zeus, que já estava lá. Então, um dos ciclopes entrega esse raio a Zeus e agora que eu vou contar uma parte interessante para vocês, né? Que os ciclopes, por eles serem muito inteligentes, né? Eles acabam sendo os ferreiros de Zeus, né? Então, toda vez que vocês verem o Zeus com um raio diferente, foram os ciclopes que fizeram para eles. E a gente pode ver isso nas histórias, né? Nos filmes, desenhos mesmo que existem. E essa é uma parte super interessante. Então, Zeus, ele pede para que os ciclopes, antes de Zeus ir embora, ele pede para que os ciclopes façam mais 2 ferramentas. E ele parte tranquilamente para a ilha de Creta para encontrar a Metis. Então Zeus volta para a ilha, conta tudo o que aconteceu para Metis, né? Sua amada, tudo que aconteceu durante esse percurso que ele fez até o submundo. E percebe que no dia seguinte ele já precisava bolar e terminar a segunda parte do plano. Então eles conversam, né, de novo, e para que vocês entendam, quando Metis chegou na ilha de Creta, que foi encontrar Zeus, ela começou a produzir uma poção. E essa poção, ela já deveria estar pronta para fazer a segunda parte do plano, só que não estava. Então eles tinham que torcer para que desse certo essa poção e para que eles conseguissem concluir a segunda parte do plano. Então no dia seguinte, Zeus parte para a Ilha dos Titãs, onde os titãs estavam, né? Já que Metis fala pra ele onde é. Obviamente, Zeus não se escondeu, foi direto lá pra ilha, chegou lá no local onde estava Cronos e os titãs, entrou tranquilamente e todo mundo se virou pra ele, inclusive Cronos. E todo mundo ficou olhando e perguntaram pra ele: quem é você? Porque, pensando bem na história, seu pai nunca conheceu, achava que ele tinha engolido ele, né? Então, quem seria ele? Ele chegou lá, se apresentou, falou que era muito fã do Cronos e falou que queria muito trabalhar para ele, queria muito ficar, né, lá na ilha. E então todos os titãs caíram na gargalhada, né, inclusive Cronos, e que aceitou Zeus lá e deu os piores trabalhos para ele, os trabalhos que ninguém queria fazer, como limpar chão, enfim, fazer essas coisas que ninguém queria fazer. E deixou ele ficar lá. Passou algum tempo e Zeus começou a conseguir, né, essa confiança de Cronos. Ele não chegou a ser amigo de Cronos, mas era um serviçal confiável. E, assim, os titãs tratavam ele igual um lixo, né? Então, tratavam ele muito mal, ele fazia os piores trabalhos que tinham, mas ele acabou ganhando essa confiança que ele queria e que era necessário. Então, enquanto ele estava lá limpando o chão, Atlas, que é primo de Zeus, né, e um dos braços direitos de Cronos, ele chega para Cronos e começa a falar que eles precisam investigar o submundo, porque tem alguma coisa de errado acontecendo, então eles precisam mandar alguém lá. E Zeus ouve essa conversa, né, entre eles e já sabe que ele precisa de um plano, né, o mais rápido possível. E então Cronos sai, né, da conversa com o Atlas e avisa para Zeus que no outro dia vai ter um campeonato de bebedeira
E ele vai ser um dos serviçais, né? Ou seja, ele vai ser o garçom desse evento.